Olá galera, vamos fazer essa videoaula aqui com o exemplo 4, que é mais um, né, dos exemplos clássicos. Nós vamos determinar aqui o valor de k de modo que a função f de x, que é igual a 9 menos 3x dividido por 3 menos x, se o x for diferente de 3, e k se x for igual a 3. Então nota que essa função ela é dividida em duas sentenças. Então eu quero determinar o valor de k de tal forma que essa minha f seja contínua em x igual a 3, tá? Então na verdade a gente tem um problema aí no 3, tá? Se eu olhar, se eu colocasse f de x definida só pela primeira sentença, o 3 estaria fora do meu domínio. Mas o que esse exercício está pedindo? Ele está pedindo para que a gente acrescente o 3 ao domínio. Só que eu tenho que definir uma nova sentença onde eu possa substituir o x por 3, tá? Só que não pode ser qualquer sentença, porque na verdade, nesse caso, essa sentença vai ser um valor mesmo numérico, né? Uma constante, né? Porque se vocês manipularem a primeira sentença, vocês vão ver essa primeira sentença que na verdade é uma reta. É uma reta e tem um furo nela exatamente quando x é igual a 3. Tem um furo, tem um salto. Então eu vou querer escolher o k aqui para preencher esse salto e ela passar a ser contínua. Então, onde eu teria uma descontinuidade, eu vou passar, né, até a continuidade aí. Então, eu quero que o x seja contínuo em x igual a 3, tá? Então, eu quero preencher esse salto, tá bom? Se vocês notarem, ao manipular essa sentença aqui, 9 menos 3x sobre 3 menos x, isso aqui vai dar uma reta, tá? Vai ser uma expressão de uma reta quando eu simplificar. Mas vamos fazer o exercício aqui com calma. Então, primeira coisa, eu quero calcular o limite dessa função que é dividida, né, que está aí definida por duas sentenças. Uma quando x é diferente do 3 e outra quando x é igual a 3. Nota que aqui eu não preciso calcular os limites laterais, tá? Normalmente, né, na maioria dos casos, a gente calcula os limites laterais quando eu tenho x maior que 3, x menor ou igual que 3, ou x menor que 3, x maior ou igual que 3, né? Você nota que aqui eu não tenho uma sentença para valores maiores que 3 e outra sentença para valores menores que 3. Na verdade, é a mesma sentença, tanto para valores maiores quanto para valores menores, né? Que valores maiores ou menores que 3 é diferente de 3. Então está tudo englobado, né? Tudo definido por essa primeira sentença, tá? O que a segunda sentença nos define é importante nesse exercício? Ele nos define a imagem, né, do 3. Então a segunda sentença está me falando o que? Vou até colocar aqui de outra cor, vou colocar aqui um azul, aqui ó, setinha aqui. Essa segunda sentença está me falando o que? Quando o x é 3, a f é k, né? Ou seja, esse valor k é a imagem de 3. Isso vai ser importantíssimo pela definição de continuidade em um ponto, né? A gente vai usar isso lá no final. Tá? Então aqui ó, temos que f de 3 igual a k, eu coloquei aqui para frisar pela lei de formação da função. Isso já foi nos fornecido. Então o que a gente tem que ter? Para que f seja contínuo em x igual a 3, o que a gente tem que ter? O 3 já está no domínio, beleza. O limite tem que existir. E além dele existir, ele tem que ser igual à imagem do 3, né? Tem que ser igual a f de 3, que é k. Então já tem aqui ó, uma expressão montada, uma equação montada aqui, né? Eu preciso descobrir o limite de f de x quando x tende a 3, tá bom? Então vamos calcular. Aí como eu falei para vocês aqui, eu vou calcular o limite de f de x quando x tende a 3. X tendendo a 3, eu tô procurando, né, eu estou estudando o comportamento dessa função quando x se aproxima de 3, mas é diferente de 3, né? Ele está muito próximo de 3, eu posso pensar assim, mas é diferente de 3. Então, eu sempre vou usar a expressão para x diferente de 3 ou x diferente do ponto que estivesse estudando aqui. No caso aqui é o 3, mas poderia ser qualquer outro, tá? Então tá aqui, ó, limite de f de x quando x tende a 3 é 9 menos 3x sobre 3 menos x, tá? X tendendo a 3. Se vocês notarem aqui, ó, esse passo que eu dei aqui, ó, esse aqui vocês nem precisam dar, tá? Pode fazer direto. Eu só fiz aqui para frisar para quem tem um pouquinho mais de dificuldade.
O 9 é 3 vezes 3. Então eu escrevi aqui 3 vezes 3 só para vocês verem que o 3 é fator comum aqui, nessa expressão de cima. Então, do terceiro limite aqui para o quarto, eu coloquei o 3 em evidência, então ficou 3 vezes 3 menos x dentro do parênteses. Dividido por 3 menos x, embaixo eu não precisei mexer, tá? Vamos voltar lá. Por que eu estou fazendo essa manipulação algébrica? Porque se eu substituir o x por 3, vai dar 0 sobre 0, vai dar uma indeterminação, tá bom? Então aqui, como eu já sei que vai dar uma indeterminação, eu já fui direto, tá? Aí quando eu coloco 3 em evidência, o que aparece aqui para mim? Em verde, 3 menos x, né, como um dos fatores do numerador. 3 menos x dividido por 3 menos x, como o x não é 3, né, ele é um valor próximo de 3, mas não é 3, então eu tenho certeza, eu posso fazer essa simplificação porque eu não tenho 0 dividido por 0, né? Eu tenho essa certeza que eu não estou dividindo 0 por 0. Então 3 menos x dividido por 3 menos x, uma coisa anula a outra aqui, então vai dar 1. Então vai ficar limite de 3 quando x tende a 3. O limite de uma constante é a própria constante 3, né, gente? Você vai substituir numa função constante um valor x qualquer, não vai alterar, né? A imagem de todo mundo na função constante é igual a constante, né? Tá? Então daí, o que eu tenho? Eu tenho que k aqui em cima, ó. Deixa eu grifar aqui, vou voltar aqui. Quem que é meu k? O k tem que ser o número tal que ele seja o limite de f de x quando x tende a 3. Vou colocar de azul aqui também, esse dado é importante. Então daí segue que o k, que é igual a f de 3, que é igual ao limite de f de x quando x tende a 3, é igual a 3. Tem que ser igual, né? O k tem que ser igual para que essa função seja contínua no ponto x igual a 3, tá bom? E aí eu termino esse exemplo. Próxima videoaula eu vou fazer um outro exemplo para vocês também desse mesmo estilo, tá? Então até a próxima videoaula.